Amada irmã, amado irmão, ao trazer-lhe minha saudação de paz, peço sua atenção para a escuta da palavra de Deus e um breve momento de meditação. Como discípulos missionários de Jesus Cristo, é muito importante fazer como Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro, que escolheu a melhor parte, isto é, sentar-se aos pés do Senhor e escutá-lo. Dedique os minutos seguintes a escutar a palavra, em seguida, meditá-la. Você vai dar-se conta da luz que vem iluminar seu coração, a luz da palavra, para que você firme seus passos na fé e na vivência da fraternidade. Antes, porém, de escutar a palavra, supliquemos ao Senhor. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da palavra, quisestes dialogar com a humanidade, de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher, meditar vossa palavra. Derramai em nós o espírito de amor, concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe, em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade. E deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Naqueles dias, os delegados do rei Antíoco, encarregados de obrigar os judeus à apostasia, chegaram à cidade de Modim para organizarem os sacrifícios. Muitos israelitas aproximaram-se deles, mas Matatias e seus filhos ficaram juntos à parte. Tomando a palavra, os delegados do rei dirigiam-se a Matatias dizendo: Tu és um chefe de fama e prestígio na cidade, apoiado por filhos e irmãos. Sê o primeiro a aproximar-te e executa a ordem do rei, como fizeram todas as nações, os homens de Judá e os que ficaram em Jerusalém. Tu e teus filhos sereis contados entre os amigos do rei, e sereis honrado, tu e teus filhos, com prata e ouro e numerosos presentes. Com voz forte, Matatias respondeu: Ainda que todas as nações, incorporadas no império do rei, passem a obedecer-lhe, abandonando a religião de seus antepassados e submetendo-se aos decretos reais, eu, meus filhos e meus irmãos continuaremos seguindo a aliança de nosso Pai. Deus nos guarde de abandonarmos suas leis e seus mandamentos. Não atenderemos às ordens do rei e não nos desviaremos de nossa religião, nem para a direita, nem para a esquerda. Mal ele concluiu estas palavras, um judeu adiantou-se à vista de todos para oferecer um sacrifício no altar de Modim, segundo a determinação do rei. Ao ver isto, Matatias inflamou-se de zelo e ficou profundamente indignado. Tomado de justa cólera, precipitou-se contra o homem e matou-o sobre o altar. Matou também o delegado do rei, que queria obrigar a sacrificar, e destruiu o altar. Ardia em zelo pela lei, como Finéias havia feito com Zambre, filho de Salu. E Matatias saiu gritando em alta voz pela cidade: Quem tiver amor pela lei e quiser conservar a aliança, venha e siga-me. Então fugiu, ele e seus filhos, para as montanhas, abandonando tudo o que possuía na cidade. Também muitos seguidores da justiça e do direito desceram para o deserto e ali se estabeleceram.
Minha irmã, meu irmão, escutamos hoje um trecho tomado do primeiro livro dos Macabeus. Este livro é uma das mais importantes narrativas do período intertestamentário, descrevendo a resistência do povo judeu frente à política de helenização imposta pelo rei Antíoco IV Epífanes. Isto é, do ano 175 a 164 a.C. O contexto histórico é o da opressão cultural e religiosa, a tentativa de suprimir a fé judaica, abolir a circuncisão, profanar o templo e obrigar o povo a adorar divindades pagãs. Nesse cenário surge a figura de Matatias, sacerdote de Modim, cuja fidelidade à lei de Deus acende o movimento de resistência conhecido como a Revolta dos Macabeus. O episódio narrado no texto de hoje, 1 Macabeus, capítulo 2, versículos 15 a 29, marca o início desse levante, apresentando um momento decisivo em que a fidelidade à aliança prevalece sobre a sedução do poder e do conforto oferecidos pelos opressores. Ao chegarem os delegados do rei para forçar os habitantes à apostasia, oferecem a Matatias e seus filhos honrarias, riquezas e amizade real, caso se submetam ao decreto. É a tentativa clássica do poder de cooptar líderes religiosos para enfraquecer a resistência. A proposta revela a dimensão ética do conflito. Não se trata apenas de obediência política, mas da integridade da fé. Matatias, porém, rejeita com firmeza a oferta, declarando que ele e a sua família permanecerão fiéis à aliança dos pais. Sua resposta é uma profissão pública de fé, marcada pela convicção de que a fidelidade à lei divina vale mais que qualquer vantagem terrena. O momento seguinte é decisivo. Um judeu, cedendo à pressão, aproxima-se para sacrificar segundo as ordens reais. Matatias, tomado de zelo pela lei, executa tanto o transgressor quanto o delegado do rei, repetindo o gesto de Finéias, que está no livro de Números, capítulo 25. Símbolo do zelo sacerdotal que defende a pureza da fé. Essa atitude, longe de ser mero ato de violência, é interpretada como expressão radical da fidelidade à aliança e da recusa em permitir que o culto a Deus seja profanado. Após o ocorrido, Matatias proclama: quem tiver amor pela lei e quiser conservar a aliança, venha e siga-me. Com isso, inaugura o movimento de resistência dos Hassidim, ou os piedosos, que fogem para as montanhas, deixando tudo para preservar a fé. Esse gesto de ruptura total manifesta que a fidelidade a Deus exige desapego e coragem diante das pressões do poder e das seduções do mundo. Do ponto de vista teológico, o texto ressalta a tensão entre fidelidade a Deus e submissão ao poder injusto. Matatias personifica o justo que prefere perder tudo, bens, segurança e posição social, a comprometer a aliança. Sua decisão mostra que a verdadeira obediência é a Deus, não aos decretos humanos contrários à fé. Em perspectiva pastoral e espiritual, essa passagem interpela a consciência dos fiéis de todos os tempos. Ela convida à coragem de viver a fé de modo íntegro, mesmo quando isso exige oposição a sistemas de poder, ideologias ou costumes que corrompem a verdade e a dignidade humana.
A resistência de Matatias ensina que a fidelidade à lei de Deus é o caminho da liberdade interior e da esperança. Assim o texto ecoa nas comunidades cristãs e judaicas, como um apelo constante à coerência ética, zelo pela fé e amor pela justiça divina, valores que transcendem a história e permanecem como fundamento de toda a vida autêntica de fé. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a palavra sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, sobre você, meu irmão, sobre sua família e sobre sua comunidade. A bênção de Deus, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.